Bem, pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Pod Arte, o podcast da Fundação Cultural Badeschi. Nessa edição, vamos conversar aqui com o pessoal da CAP, que é a Associação Catarinense de Artistas Plásticos. Então, a gente está aqui com o Gelcir, a Maria Ismene e a Meg, que é curadora da exposição. A Vitória vai fazer a leitura aí do currículo do pessoal para a gente conhecer um pouquinho mais da trajetória desse pessoal. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast. Vou ler um pouquinho sobre o currículo de vocês. O Gelcir, ele atualmente é presidente da CAP e artista também da exposição. Nasceu em Bagé, Rio Grande do Sul e reside em Florianópolis desde 1980. Pesquisa e experimenta diversas técnicas do campo das artes visuais: pintura, desenho, gravura, fotografia, colagem e instalações, em seu ateliê no bairro Estreito em Florianópolis. No processo de desenvolvimento de seus trabalhos, na maioria das vezes, existe uma construção resultante de olhar sobre as relações entre o homem, a natureza e o meio urbano. Frequentou a oficina de gravura do SIC, orientado pelo artista e gravador Bebeto. Recebeu orientações / curadoria dos artistas Fernando Lindotti e Letícia Cardoso. Frequentou o curso de Arquitetura e Urbanismo e foi diretor da Comissão de Arte da CAP de 2016 a 2019. Hoje é atualmente presidente desde 2020. Participou de exposições coletivas junto à associação. Maria Ismene, atual vice-presidente da CAP, artista da exposição. É artista visual, nascida em Laje, Santa Catarina. Atualmente reside em Florianópolis. Participa de exposições individuais e coletivas, ateliês de arte, movimentos artísticos como Urban, Stecker, workshops, Associação de Artes Plásticas e de outros movimentos sociais e culturais. Em 2023, foi premiada no Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura. Levou Lages, sua terra natal, a uma exposição individual. Origens, um resgate de memórias. Aliás, memórias e questões sociais são temas de seus estudos e pesquisas. Moradia digna, sua exposição individual em 2023, mostra o impacto da falta de moradia no mundo. Em 2024, na exposição individual Entre Linhas de Assis, trabalhou as memórias do artista Assis, ressignificando sua obra. Na exposição O Sesco, trouxe a memória cultural da ilha de Santa Catarina em torno das tainhas. Meg Tumi-Rosenck, atual diretora da Comissão de Arte da CAP e curadora da exposição, junto com Ana Moraes e a curadora convidada Rosângela Xerém. É artista visual, nasceu no Rio do Sul, Santa Catarina, vive e trabalha em Florianópolis há 20 anos. Graduada em Comunicação Social, Jornalismo pela PUC, Rio Grande do Sul. Especializou-se em pintura mural e afresco pela Itália. Possui mestrado em poéticas visuais na linha de processos de criação pelo PPGAV da FURGS. Atua há 30 anos como artista, professora de artes e curadora em todo o estado de Santa Catarina. Bem-vindos. Obrigada. Isso aí, depois de ler esse currículo rico, né, vamos conhecer um pouquinho mais, para quem não conhece, saber um pouquinho mais da CAP, né? Gelcir, que é o presidente, o atual presidente da CAP, poderia falar um pouquinho pra gente, que não conhece aí o que é essa associação, como que ela surgiu? Boa noite. A nossa associação ela foi fundada em 75, né? E ela, hoje, em especial, dia 18 de março, ela comemorando o seu cinquentenário. É uma associação que ela começou com artistas há 50 anos atrás, 8 artistas fundadores que atuavam, assim, era a vanguarda da arte, né, da época, e depois ela foi se distribuindo entre outras, dividindo com outras associações, mas houve uma resistência que trouxe ela até os dias atuais. Então hoje nós estamos comemorando o cinquentenário da CAP, que é uma associação que produz coletivas atuantes da cidade com temas relevantes do meio ambiente e sociais, dentro de uma contemporaneidade. Procura sempre buscar curadoria para qualificar as suas exposições, e chegamos aqui à exposição do Badeschi, né, e que eu acho que está sendo um sucesso.
Sim. Então a gente tem aí os seus 8 fundadores da CAP, né? Que entre eles está o Max Moura, que é um dos homenageados aqui, que é o homenageado da exposição que acontece aqui na Fundação Cultural. Vamos tentar lembrar quem que são esses 8, além do Max, né? Maria Isbênia, que está aqui junto, que é vice-presidente. Na abertura aqui ela chamou atenção para esse pessoal todo, né? Isso. A CAP teve a felicidade de ser fundada por pessoas de vanguarda como o Gelsi já mencionou, na época, né? Então, nós tivemos o Martinho Diário e o Rodrigo Diário, inclusive com formação na França. O Martinho Diário teve... O Rodrigo nasceu em Paris, né? E então nós tivemos o Rodrigo Diário e o Martim Diário, né? Pai e filho foram grandes vanguardistas da época. Depois tivemos 2 mulheres incríveis, né? Que foi a Eli Hale, que com certeza foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Uma artista incrível e que deixou um legado muito grande para a arte catarinense e mesmo brasileira, né? E a Vera Sabino, que hoje está ainda entre nós, né? Já está mais recolhida, mas está a pleno vapor na casa dela, feliz, e tem um acervo, deixou um acervo muito grande para a história da arte em Florianópolis, Santa Catarina. Além das 2 mulheres... Ela é a única viva, né? É a única viva, né? Então, por isso, nesse ano, as homenagens aos 8... E as 2 mulheres serão homenageadas no Museu da Escola Catarinense, né? E ela estará conosco, né? Viva, participando inclusive a gente pretende que ela participe até da própria organização, assim, contribuindo com o trabalho, né? E temos também entre os 8 o Viquete, né? Que tem a galeria, o grande bordadeiro, né? Também que deixou sua obra maravilhosa, e o Maier Filho. O Maier Filho também tem seu espaço, que é o Memorial Maier Filho, né? E acho que o Frank Cascais. E o Franklin Cascais, justamente. O Franklin Cascais, a obra dele está concentrada toda na universidade, no Museu Universitário, né? No MARC, né? No MARC. Está toda lá, mas assim, as pessoas que estão administrando o MARC estão abertas a levar a obra dele aonde for, levar uma representação da obra dele, mas nós temos o projeto de fazer uma das ressignificações das exposições, né? Fazer lá no MARC no ano que vem. Que legal. E é uma responsabilidade, né? A CAP carregar em nome desses 8 artistas que, querendo ou não, criaram uma história da arte local catarinense, né? Representaram muito bem o seu estado, a sua cidade, né? E deixaram, podemos dizer, uma bela cicatriz aí que a gente olha para ela e fala, mudaram, criaram uma curva na história da arte, né, catarinense. Importantíssimo, tá, essa homenagem. Então quer dizer que vai ter um ciclo de exposições, uma para cada artista, a não ser as 2 mulheres que vão ser homenageadas juntos, é isso? Não dá para fazer uma para cada artista, né? Não dá. Não sei se o Gelsi quer falar um pouquinho, para não ficar nós vamos começar agora o 2º semestre homenageando o Assis, que não é, na Fundação Assis, que não é um dos fundadores, mas é um dos artistas que mais marcaram presença na Alfândega, no casarão da Alfândega, onde foi a sede por muito tempo, por mais de 30 anos, foi a sede da CAP, muito visitada pela população, né? E quando fechou as portas, a própria população e os turistas reclamavam muito, que estavam acostumados a consumir oferecimento daquele espaço gratuito, né, de arte.
de fácil A minha acesso. segunda individual foi feita lá dentro. Isso, legal. E o Assis fez em 80, fez uma última exposição muito interessante, que é o circo, que a gente então vai ressignificar na Fundação em agosto, abrindo então o segundo semestre das comemorações. Logo depois a gente vem para o BRDE e ressignifica a obra do Martim de Haro, o Rodrigo e o Maier Filho. Em outubro a gente vai na Galeria Viquete e ressignifica a obra do Viquete. Em novembro a gente vai para o Museu Vitor Meireles e daí a gente homenageia os 8, inclusive o Max Moura, nessa coletiva, grande coletiva, né? E dezembro a gente fecha o ano com as duas mulheres, né? A Vera, que era uma jovem artista quando entrou no grupo, ela tinha uma diferença grande de idade, ela era a musa jovem do grupo, né? E que é hoje a artista viva, os outros todos são homenagens em memória, né? E em fevereiro de 2026, a gente deve ressignificar o Frank Cascais num grande espaço que tem lá dentro do museu, com muita instalação, proposição de instalações e coisas que ainda a gente vai... Que legal, vai ser um ano rico então para a CAP. Aí vamos ver todas essas exposições e eu vou estar presente lá. Muito trabalho. Uma questão histórica que pouca gente sabe, que tu falou ali da alfândega, né, que abrigou 30 anos a CAP, que foi a primeira sede do MASC, né, que é o Museu de Santa Catarina, Museu de Arte de Santa Catarina, que hoje se encontra fechado, infelizmente, o espaço central, que poderia muito bem estar abrigando exposições. Fica a dica aí para os nossos administradores que aquele espaço precisa voltar às suas atividades, principalmente com exposições de arte, trazendo esses artistas catarinenses. Coração de Florianópolis. Sim, um lugar que passa muito turista, que daria visibilidade para fora desses artistas que aqui estão, né? Verdade. E Meg, então, a curadora dessa exposição, que faz parte da CAP há muitos anos também, né, Meg? Participou, a exposição aqui do Max Moura teve um processo seletivo, né, entre os participantes da CAP. Na realidade, por se tratar de uma exposição que estaria abrindo as comemorações de 2025 e em se tratando do BADESC, que é uma instituição, uma fundação que apregou a contemporaneidade no seu meio expositivo, foi uma das imposições da própria fundação, né, de que se fizesse uma seleção diante dos trabalhos que foram feitos pelos artistas. Pensando nessas questões, a própria CAP abriu um edital interno, tá? Fazendo com que todos os artistas inscritos produzissem e diante da sua produção fosse feita uma seleção dos melhores, os que mais chegassem perto, que tivesse uma linguagem mais próxima de uma leitura mais contemporânea. E isso é fato porque muitos dos trabalhos que foram inscritos não são ruins, mas eles eram muito modernistas ainda, eles estavam numa outra pegada e são trabalhos que com certeza vão ser utilizados dentro dessas outras mostras que vão acontecer durante 2025, né? E essa seleção, ela se valeu realmente de se empenhar nesse processo de ressignificação. Tratou de uma curadoria estendida, né, com Ana Moraes, eu e também a Rosângela Xerém, convidada a fazer parte desse conselho e dessa seleção, por se tratar de uma autoridade na área de história da arte, conhecimento mais aprofundado da história desses artistas, né? Porque a gente sempre pensa, eu tenho uma preocupação muito grande e um cuidado em dizer que falar de alguém que você não conheceu é uma coisa muito complicada, né? E assim, quando você pede para pessoas ressignificarem essa obra, eu acho que é mais complicado ainda e exige um cuidado e uma responsabilidade maior. E assim, para mim, está sendo extremamente enriquecedor tudo isso, porque eu não sou natural de Florianópolis, conheci esses artistas, mas conheci com distanciamento, não com essa proximidade que muitas das pessoas que moram aqui desde sempre, ou que chegaram a ter contato direto com muitos deles, a conviver
tem um convívio de proximidade que faz com que isso fique um pouco melhor, a leitura mais aproximada de certas questões, né? Eu não tive isso. Então, tudo que eu vi foi lendo e conhecendo por intermédio de catálogos ou de livros ou de exposições, mas não tão aprofundado. E essas exposições, então, elas de alguma forma elas qualificam. Assim, eu acho que elas fazem com que tu traga à luz, né? Assim, a história, e é uma história grandiosa que eu não tinha realmente a dimensão da grandiosidade da maioria deles, né? Grandes mesmo. Então tá, voltando à exposição do Badesc, né? Da Fundação Badesc, houve essa seleção, e essa seleção ela foi entre 23 inscritos, ficaram em 13 que foram selecionados, né? E esses 13 foram os que mais se aproximaram de uma leitura de proximidade com o corpo da obra do Max Moura, por alguma razão, e que mais se enquadrava dentro de um perfil mais contemporâneo e atualizado de uma leitura, né, desses trabalhos. E uma coisa importante é que nesse trabalho de ressignificação ninguém abortou a sua própria pesquisa. Então foi dentro da pesquisa da individualidade de cada um que eles trouxeram e revisitaram o Max Moura, que é a intenção da ressignificação, entende? Não é você fugir do entorno da tua própria produção enquanto artista e trazer algo que não tem descolado do teu trabalho. Não, você olha para o teu trabalho e vê como que o teu trabalho se vincula de alguma forma da linguagem do artista está sendo trabalhado. Em algum momento, tu vai te vincular, vai criar um vínculo, vai estabelecer essa relação. E essa relação ela é muito favorável para que o trabalho apareça, né, grandiosamente. E eu acho que foi extremamente enriquecedor para todos que participaram, até os que não entraram, porque ela abre uma vitrine para as próximas, né? E as próximas, elas estão muito bem pautadas pensando o corpo, vai ser pensado o corpo de cada artista, mas ele vai ter um direcionamento de período, ou época, ou tipos de trabalho. Isso é um trabalho que eu estou cozinhando para essas próximas exposições, né? E que vai ser muito bem recortado. Então, qual é o olhar que vai se tentar dar? Coisa que não aconteceu nessa, porque o Max Moura também era assim não tão conhecido, né? Não que não fosse conhecido em sua época, mas tinha pouco material assim de pesquisa em cima do Max Moura. E eu acho que essa exposição, assim como a janela, né, a título da obra do Gelsi na exposição, essa janela ela se abre para um olhar para a academia, se voltar para a pesquisa da própria obra do Max, que é uma obra grandiosa e pouco revisitada. Entende? Então, eu acho que nesse contexto, só por esse contexto, não precisaria mais nada, já validou essa exposição. Todas as discussões em torno, tudo que aconteceu, o que acontece, as coisas que reverberam, né? Eu acho que elas, por bem ou por mal, elas estão sempre positivas. Então, no contexto do Max Moura, eu acho que é um dos menos vistos e menos revisitados, que era uma preocupação sua, inclusive, né? E que foi uma das suas colocações quando você optou por querer trazer Max Moura para o Badesc. Eu acho bem pertinente, acho que é pouco explorado. Essa exposição ela teve vários eventos acontecendo dentro dela, e um deles vai ser agora no dia 27, onde a própria Rosângela está pesquisando com um pouco mais de profundidade, porque nem ela teve recurso suficiente de fazer essa pesquisa, entrevistando pessoas que estiveram muito próximas dele, com muito mais intimidade, né? E vai trazer, eu acho, para mim vai ser uma surpresa, para todos nós, o que ela pode trazer de novidade e o olhar dela de historiadora, né, de historiadora da arte, que ser tão voltada para a história de artistas locais, de artistas de fora. Então, eu acho que vai ser, no mínimo, enriquecedor, no mínimo.
enriquecedor, né? E é uma oportunidade que não só a instituição, como a própria CAP, como, sabe, abre para o público de modo geral e até para os estudantes de arte, para quem está dentro da academia iniciando, falar de um cara que no momento em que viveu era vanguardista, sofreu toda uma repressão política, né, e assim, por ser homossexual, por voltar de uns Estados Unidos não menos repressor, já com AIDS, e sofrer toda uma estrutura que eu acho e sabendo por alguns que ele era uma pessoa extremamente divertida, extremamente inteligente, devia ser uma pessoa muito solta. Imagina numa sociedade provinciana, que hoje imagina como não era, num período em que ele viveu. Então, eu acho que ele revolucionou mesmo, porque ele tinha a coragem, a ousadia de botar para fora as coisas que ele pensava sem nenhum método restritivo. Né? Não que eu estou diminuindo a qualificação dos outros, porque cada um ao seu modo tinha o seu mote e a sua possibilidade de se comunicar e trazer questões locais, pertinência. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu acho que o Max, ele era aquele cara que estava muito à frente do tempo, enxergava as coisas e tentava trazer essas questões. Ele pisava na ferida, entende? Tinha habilidosos que eram na mesma condição dele, mas que sabiam moldar essas coisas de outra forma, que é o caso do próprio Rodrigo de Aro, que é um cara inteligentíssimo, culto, mas sabia moldar melhor certas questões sociais, sabia permear de formas diferentes. No caso do Max, o Max escancarava, e eu acho que essa era a contemporaneidade dele, né? Porque nós estamos falando de uma contemporaneidade atualizada, que é hoje, mas contemporâneo era ele naquele tempo e tantos outros, né? Então, esse processo aconteceu, a gente fez as seleções, dividimos, eu sempre anoto isso aqui porque eu acabo em 3 motes curatoriais dentro da própria seleção, então a gente dividiu a exposição no espaço do Antropoceno, que era o primeiro eixo curatorial, falando da natureza e contingências, que foram artistas que de alguma forma trouxeram a natureza como forma de reivindicação e de pesquisa, e que já vem trazendo isso dentro da sua pesquisa atual, né? Trouxemos a metalinguagem, que é a arte que pensa em si, que pensa nos meios e no mundo, então ela pensa a partir da ressignificação, mas ela pensa por si própria e ela vai para o mundo, né? Inclusive a Maria Ismênia e o Gelsi fazem parte desse eixo curatorial, onde os próprios trabalhos deles pensam o mundo, né? Se apropriam, ressignificam, mas pensam o mundo, né? E aí os corpos políticos, que na realidade pensam essas identidades e representatividades, que são todas as obras que reivindicam hoje, que pensam as polêmicas e de uma arte mais ativista, a própria Júlia, que trabalha, que também está participando e também tem obras ali nesse sentido. Então, esses corpos políticos existem, pensando esse não patriarcado, essa ecofeminilidade, essa feminilidade que é forte, potente e que é muito mais visceral do que qualquer outra coisa. Então, essas reivindicações foram vistas e a gente conseguiu extrair, nesse processo seletivo, esses 3 eixos desse conjunto de obras que se apresenta nessa abertura de exposição aí, né? Foi um trabalho bem difícil, delicado, mas que eu acho que vai envolver ainda mais pesquisa no sentido para o Max, né? Eu acho que pode haver um retorno nesse sentido, porque o Max eu acho que merece mais pesquisa. Diferente dos outros eixos curatoriais, das outras exposições que vão acontecer, que muito se tem, com exceção do Pedro Paulo Vichetti, que eu acho que ainda também fica devendo uma pesquisa mais aprofundada, mas o Maia Filho foi muito bem pesquisado e explorado, mesmo porque a própria filha leva isso adiante, né? Dentro da sua fundação, as filhas do Assis, né? Com certeza tem um vasto material, Martinho de Aro, Rodrigo de Aro, tem Vera Sabino, Eli Raio, todos assim. O próprio Franklin Cascais, né? Não, o Franklin Cascais, que a gente teve acesso ao acervo, assim, que o Max tem, é uma infinidade de possibilidades ainda para serem pensadas, discutidas e trazidas, mas muito trabalhado, entende? Então, é muito bom, e olhar para eles de outra forma é o que a gente vai tentar trazer nessas exposições diferentes. Assim,
tudo que já foi dito a gente já sabe, a gente vai procurar desenvolver um olhar, é uma coisa que eu estou pensando e vai acontecer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Martinho de Haro é um artista que todo mundo já explorou os mares dele, são famosos, pesquisando. A gente vai pesquisar os céus, as nuvens, não sei, os céus do Martinho de Haro. É aquele ponto que é muito importante, mas que é um recorte diferente para trazer novas pessoas pensarem e ressignificar detalhes da obra que às vezes a gente passa, todo mundo fala muito. Com certeza Maia Filho não vai ser o Galo, né? Com certeza. Fala que o Maia é o nosso surrealista, né? Porque ele tem um mundo todo dele, né? Ele cria um universo particular. Mas o Franklin Cascais também, né? Só que na realidade ele levava para outros campos, ele trazia muita mitologia também, trazia muito a história do Mané, a história da ilha, as mentiras, né? Ele sabia brincar com as mentiras, aquela mentira, né? Então eu acho que eu vou brincar um pouco com essas mentiras. Exato. Então eu acho que aqui o mote dele vai ser as mentiras. Assim como a Eli Raio e a Vera Sabino, com certeza o mote vai ser coleta, né? Porque elas eram coletoras, né? Elas catavam coisas de tudo quanto é canto, e a obra é um marco de coletagens. Então, assim, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Olha, a curadoria já está trabalhando. Haja criatividade, tempo, né? Isso. Porque assim, o que pesquisar e o que fazer nessas próximas exposições é o que não falta. É verdade. Eu acho que é uma mulher fantástica que vai misturar a história da arte de Florianópolis, mais específico, né? Mas não também de Santa Catarina, e também com os artistas atuais, né? Olhar para essa história e ressignificar, repensar. E eu acho muito legal quando tu fala que olhar para o trabalho desses artistas, você não precisa perder a sua essência, não precisa deixar de olhar para a sua poética para falar de questões. Não, a tua poética ela tem que estabelecer um vínculo com a poética dele. Isso. Em algum momento, em algum ponto. Eu acho que é assim que o artista tem que olhar até para as suas próprias referências. Você não foge de si. Você é um ser que tem que se apresentar e olhar para aquilo que está vindo, que se vincula, né? Que estabelecer entender esse vínculo, porque a obra já é essa existência, né? Ela é um ser que existe além de você e que ela cria modos e mundos diferentes. Então, o que sai de um mundo para o qual tu olha, né? Assim, eu quero ter a ironia do Assis, ser política, que nem ele, e saber brincar como se fosse um clown. Que brinca com os dois lados. Ele era super irônico, eu conheço aquele muito bem. Então, eu acho que a ironia dele é o que mais me pega. Ele sabia brincar, dar essa curva, né? Virar essa curva, entende? Dentro da ironia e a politização, o trabalho dele. Sintetizava, né? Numa frase, ele dizia um mundo de coisas. Né? Então, o Assis, ele é um artista que eu acho que ele é inesgotável. Estudar e ressignificar a obra dele é um trabalho inesgotável, sabe? Porque dá muito pano para manga. Eu tenho uma série que fala dessas ironias que eu gosto muito, que é os 7 Pecados Capitais. Ele traz símbolos e signos ali embutidos dentro daquelas formas que é fantástico. É um universo para ser explorado, né? Dá para fazer várias leituras e várias relações. Isso realmente O Marx eu conheci em vida, né? Eu conheci por causa do irmão dele. O Max não sabia que ele era todo esse artista. Quando eu conheci ele em vida, visitei a casa dele, visitei o ateliê dele. Mas realmente quando vocês vieram com a proposta de trazer para cá e surgiu o nome do Marx, ele para mim dessa turma toda é o mais contemporâneo. Sim. E a história que depois disso eu fui ver que ele criou o primeiro objeto de arte no estado, que foi pro acervo, que acabou sendo queimado por causa de ataque de cupim. Né? Mas um outro período, um outro entendimento do que eram os objetos de arte, por isso, se fosse hoje, teriam feito 1000 restaurações e estaria ainda pra gente. Mas era um outro período que os objetos eles eram meio que efêmeros, né? Tinha uma vida para se cumprir. Então... E o próprio entendimento na época, né?
desses objetos, né? Do papel desses objetos na hora. Mas veja bem, na ele arte, esteve em né? Nova York, né? Sim. Então, assim, isso já era muito comum lá. Aí ele viveu aqui uma história tardia de algo que ninguém tinha visto aqui, mas isso já era praticado lá, entende? Então o cara havia vem... uma resistência também, mas né? lógico. Quem estava aqui, É conforme lógico. o Janga descreve nas críticas É dele, lógico. tinha uma resistência. É isso que eu estou falando. E ele sofre essas dores, porque ele vem... Imagina, se ele era inteligente e aberto, ele vai para um primeiro mundo, entre aspas, naquele momento, onde a arte estava acontecendo e o expressionismo abstrato estava pululando, e ele tem todo um trabalho junto a esse meio, naquele período. Nossa, ele veio para cá, né? E se depara com uma realidade que é totalmente freio, né? Eu conversei com o Louro, que é um artista daqui, que estudou com ele nos Estados Unidos na mesma época, e ele também tem exatamente esse olhar que você está falando. Mas com Que é certeza. quebrando aqueles extravasando com as formas, né? Buscando os vazios da pintura e não os preenchimentos. Exato. É bem diferente o trabalho deles. E que era o momento do abstracionismo nos Estados Unidos, entende? Então ele vem para um abstracionismo tardio para cá, né? Porque, imagina, Brasil, Santa Catarina, Florianópolis. Pensa, né? Então eu tento me colocar no lugar dele, tentei inúmeras vezes me colocar no lugar desse artista que pelo jeito dele devia ser uma pessoa muito à frente do tempo dele, querendo milhões de coisas. Devia ser um freio mesmo. Eu não vejo a hora de abrir aquele acervo que está com a família guardadinho, Pois para a gente conhecer Deus. um pouco mais. Verdade. Eu acho que ele ainda, como você Não, disse, lógico, eu vai acho ser que... muito pesquisado ainda, porque ele merece, era diferenciado. merece. Eu acho que essa exposição, ela jogou uma luz Bem isso. sobre o Marcos Moura, sobre o trabalho do Marcos Moura. E ela deixou muitas interrogações ainda, porque é um trabalho que não se resolve numa exposição, né? Uma vida que não se mostra numa exposição, né? Então, vem muita coisa por aí. E a gente ainda não tinha feito nenhum recorte, porque eu não tinha informação, então ficou Max Moura, o que piorou tudo, né? Porque o que é Max Moura? Cada um tentou catar alguma coisa que estabelecesse um vínculo com o seu próprio trabalho. E catou, mas assim, sem uma informação ampliada dessa sequência de produção, o que aquilo representou, que momento foi esse, porque esse é um estudo que eu acho que ainda está por vir, e eu acho que deve ser instigado dentro da academia mesmo, né? Para novos pesquisadores, aí, novos pensadores, a juventude que está chegando aí cheia de vontade para querer fazer as coisas, né? Fazer acontecer, né? Porque a gente tem que se pautar na história para poder ir à frente. É verdade. Bem, então, nessa exposição da CAP 50 anos, Marcos Moura, Desdobramento de uma História, nós tivemos aí os artistas, que é a Andrea Zanella, a Ângela Vielitz, acho que é assim que se diz, David Ronce, Eliane Veiga, Fábio Fialho, Gabriela Luft, Gavina, Gelsi Ruiz, que está aqui com a gente, a Júlia Stefan, Maria Ismênia, Pedro Gotardi, Ricardo do Rosário e o Rodrigo Gonçalves, com curadoria da Meg Tomi Husenck, e a Ana Moraes, com ainda a curadoria da convidada Rosângela Xerém. Uma exposição aí que abriu o ano, e um ano que acreditamos ser um ano maravilhoso. E cheio de atividades para a CAP, que vai ser talvez até um divisor de água após os 50 anos antes e os 50 anos que virão. Pode ser realmente um divisor de anos, né? Os próximos 50 anos. Não vamos estar aqui, mas com certeza a Júlia, outros que estão ali, que vão realmente levar Pedro, Larissa, toda essa gente, a galera nova que está entrando aí, ó. Maria Ismênia estava comentando que essa é uma das associações mais antigas do Brasil. Mais antigas do Brasil. Em atividade ininterrupta, talvez, quiçá, também da América Latina. Assim. Olha só, que importante. Estamos aqui. Fechou as fotos, mas não fechou a produção, né? Ficou na virtualidade. E olha que passaram por duras penas, né? Não, teve períodos ali que a coisa estava quase extinta e ninguém parou, né?
Para ter uma ideia, na pandemia, quando o pessoal achou que tudo ia acabar, e quando nós recebemos essa incumbência de levar a associação, nós estávamos com 18 artistas, né? E nesse tempo agora nós estamos com 46. Então, assim, nós estamos nos recuperando, na verdade, de uma pandemia anterior à pandemia, que era o esvaziamento da classe artística, de desacreditar, porque quando perderam a sede física, o pessoal se abalou muito, né? E aí a gente tentou dizer que era uma nova era, que agora realmente a virtualidade ela também dá visibilidade para os artistas, e a gente apostou nisso e estamos aí. Que legal. Eu tive o prazer lá quando trabalhava na Fundação Assis, né? Foi a última exposição na qual eu trabalhei na Fundação Assis, foi da CAP, que a Juliana Crispi fez a curadoria. Exatamente. E agora aqui estou na Fundação Cultural Badeschi e recebendo novamente essa exposição que marca os 50 anos. Marca os 50 anos. E é isso, essas comemorações e o próprio crescimento da CAP, né? A gente fica muito feliz e preocupado. Porque é bastante responsabilidade, né? E as dificuldades são muitas, né? Para ter uma ideia, nós entramos com um projeto para captar recursos para poder fazer esse conjunto de exposições, né? E nós não ganhamos, não fomos contemplados no edital, né? No PIC. Então, é a duras penas que a gente está levando esse projeto, e mesmo às vezes até o próprio associado, né, alguns ainda não sentiram, assim, sabe, esse caminhar junto, pegar junto. Às vezes a gente tem que convencer, e às vezes quase que eles convencem a gente a desistir de tanto que eles são renitentes às propostas novas dentro dessa diretoria, né? Eu queria, entre tantas agruras também, né, e luta, eu queria dar uma notícia, que é uma notícia boa, que a gente foi contemplado no edital, né, para escrever o livro 50 anos da CAP, que vai ser 50 anos da CAP, que vai ser escrito pela jornalista Nery Pedroso e mais uma equipe. E então é uma boa notícia e está em primeira mão. Legal, e logo tem o lançamento, então, e é isso, é criar memória, né, gente? Criar esses documentos que legitimam a CAP aí, que vai ficar para as próximas gerações. E esse documento, que é o livro, fico muito feliz de saber que vocês estão contemplados, que vai sair, e vamos estar aí acompanhando o processo. Até dezembro também. Deve estar aí que ótimo. Batendo, 2025. Que ótimo. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, essa conversa pra gente, para quem não conhece, conhecer um pouquinho mais, saber que tudo é feito a muita batalha, a muito suor, nada vem do céu assim bonitinho, como se tivesse, chega aqui, vê tudo pronto, fala, que fácil uma exposição, mas não sabe a dificuldade que é colocar isso no ar, quer colocar isso para o povo ver. E a Fundação Cultural Badeschi está feliz em receber essa exposição, principalmente por esse marco histórico de uma associação com 50 anos de vida e com pessoas tão maravilhosas trabalhando e ainda continuando no pique, né? Porque tem bastante coisa para ser feita. Muito. E é isso. Quero convidar vocês a fazer a finalização. Eu gostaria de agradecer ao Denilson, né? E a toda a equipe, né, e a diretoria do Badeschi, por esse convite que para nós foi super importante, porque marcou dentro do mês da nossa fundação, né, do cinquentenário, das festividades. Então, para nós foi super importante, e eu acho que vai ser um marco realmente que vai ficar esse legado. Essa exposição ficará como legado do cinquentenário da CAP. Virão as próximas, que também vão ser importantes, mas essa realmente vai ficar como legado
né, dentro do março de 2025, marcando o 50º da CAP. Isso é. E assim, agradecer realmente à Fundação, porque hoje os olhos se voltam para a Fundação Cultural Badesque. Todo mundo quer expor no Badesque, porque tem uma respeitabilidade, né? Tem uma história, e ela se concretizou dentro da história de Florianópolis, do Estado, né? Dentro da história da arte. Né? E, então, nós estamos muito felizes também por estar aqui numa instituição tão respeitada e com tanta credibilidade. Agradecemos muito a toda a equipe, todos que abriram as portas para nós, Denilson e todos vocês, né, Vitória e a Júlia, que está aqui fazendo parte da equipe também, e a todos, né, porque vocês, claro que vocês dependem de outras pessoas, mas vocês levaram a nossa mensagem e conseguiram convencer quem tem esse poder de mando, né, acima da gente, acima de vocês, de nos apoiar, né? Então, temos muita gratidão também. Agradecemos também. Neg, quer fazer suas considerações? Bom, em primeiro lugar, claro, agradecer à CAP pela sempre confiança, né, no meu trabalho, porque eu acho que tudo parte de uma hierarquia e as hierarquias são respeitadas, e eu, da mesma forma que eu também gosto de ter respeitado a minha condição de trabalho, eu acho que isso é sempre validado, né? Então estão sempre me apoiando e a gente está trabalhando juntos. Em segundo lugar, claro que a instituição, por ter aportado essa exposição, que eu acho extremamente significativa, por se tratar de uma fundação cultural que está incluída dentro do circuito das artes contemporâneas, né? E da minha parte, eu quero também citar, né, os 18 anos hoje, né, os 50 anos da CAP, e agradecer por fazer parte desse grupo há tanto tempo. Eu não sei quantos anos eu estou ali dentro, mas eu estou há algum tempo, né? Sim. E assim, a gente tem acompanhado todo o trabalho e tem estado junto, todo mundo trabalhando. Nesse corpo dos últimos anos, a Júlia tem feito parte desse corpo da CAP, junto com a gente, numa batalha infindável. E está aqui dentro também, ótimo. E parabéns a você, né, por ter realmente acreditado no nosso projeto. Tá? Nós agradecemos. Eu queria só mais pontuar uma coisa, assim, ó, eu queria deixar dito que o livro, por exemplo, é uma batalha de muito tempo. E é um sonho de outras diretorias. Então, das assim, três últimas, né, Gelsia? Três últimas diretorias. Mas sempre foi um sonho e a gente está muito feliz de poder realizar isso, porque eu acho que a gente bate um martelo e deixa esse legado. E eu espero que mais gente jovem venham se agregar, né, e a nossa associação, para que esse legado ele continue, né, para as pessoas mais jovens. Os artistas mais jovens são super bem-vindos na CAP. A CAP precisa de sangue novo também. E já tem algum sangue novo que está chegando, mas a gente acha que tem que vir mais gente. E esses artistas jovens aí que queiram fazer parte da CAP, como é que ele faz? Eles vão no site da CAP, a Júlia pode nos contribuir com os endereços, né? Eles vão no site da CAP, que está no Instagram também, tem o site. E colocando a Associação Catarinense de Artistas Plásticos Acha Tranquilamente. Depois ali vai ter uma aba, Associe-se, e ali já tem um link com todas as informações que precisa, é um formulário, e esse resultado depois chega no e-mail, né, avaliado pela Comissão de Arte. Então, basicamente, é um preenchimento só de um formulário com material básico, né, o portfólio, o currículo, os dados pessoais, e com isso já pode fazer a inscrição, né, para ser associado da CAP. Sim, pessoal. O critério, ele é uma comissão, julga, né? Que principalmente é importante frisar que o que a CAP quer receber é artistas que estejam produzindo, né? Porque assim, ser artista é uma coisa, você pode ser artista há 20 anos, ter um trabalho ótimo, mas a gente precisa de gente que esteja produzindo no circuito de arte. Então, a única exigência, Mai,
mas assim, é que nos últimos 2 anos a pessoa comprove que está efetivamente produzindo arte contemporânea, arte engajada no estado, dentro do estado de Santa Catarina. Que legal. Para você que chegou até aqui e está ouvindo a gente, hoje é o dia 18 de março de 2025, data que marca o aniversário que a gente gravou esse episódio junto com a CAP. Se você não viu a exposição e tiver tempo, ela vai até 27 de março. Caso já passou essa data e você esteja ouvindo esse episódio, você consegue conferir todas as exposições que acontecem na Fundação, inclusive essa do Max Moura, em nosso site. Lá você vai ver fotos, também alguns vídeos que você pode conferir como foi. Quero agradecer imensamente novamente a presença de todos e até a próxima edição.